Mas é isso. Aí vamos começar então por uma. Essa é interessante porque levanta uma outra discussão, que é o seguinte. Um dos jogos que eu mais gostei esse ano também foi o Dave the Diver. Dave the Diver. E o Dave the Diver entrou na categoria de jogo indie. Sim. Só que, aparentemente, aí é o que a gente vai entrar nessa discussão. O que é um jogo indie? Porque aparentemente ele tem uma empresa multibilionária por trás dele, que não seria... Que o Dave the Diver não seria um jogo indie. E o povo tava se matando, né? Mais os gringos, né? Sobre o Dave the Diver ser indie ou não ser indie. É assim, o que é indie? Né? Essa que é a questão. Porque, o que acontece? Ele tem cara de indie, cheiro de indie, Isso. focinho de indie, mas ele teve investimento de uma empresa milionária por Então, trás. mas aí tem que definir se indie é um estilo ou é Exato. uma coisa prática, Exatamente. né? É a falta do critério mesmo, do parâmetro, né? Porque o que né, o que antigamente era indie, né? É um jogo independente, feito por um estúdio pequeno, com recursos limitados. Mais ou menos como isso começou foi aí. Só que os jogos indies cresceram tanto que a grande maioria dos jogos indies que fazem sucesso hoje tem investimento milionário também, né? Porque você fazer um jogo custa muito caro. Uhum. Então antes eram considerados jogos indies jogos pequenos, Isso. né? Uns jogos que... Pouco não- orçamento. Pouco orçamento é um jogo né? que não era foto realista, gigante, Exato. mundo aberto, não sei o quê. Era isso, esse conceito. E a gente nunca... Porque, por exemplo, jogo indie é um jogo feito por uma empresa independente que não tem nenhuma grande publisher dona daquele estúdio. Uhum. Isso é uma definição de indie também. Só que se você bota uma definição dessa de indie, por exemplo, Death Stranding é indie. Porque o Kojima, ninguém é dono do estúdio dele. O Baldur's Gate 3 é indie, porque a Larian, ninguém é dono da Larian. Publica sozinho. Porque fala o que acontece. Essas empresas têm investimentos grandes de outras empresas? Tem. Mas muitas dessas empresas de indie que parecem jogos menores e tal, também tem muito investimento hoje em dia. Nenhum jogo indie faz sucesso hoje em dia. Assim, o Lies of P, por exemplo, lá. É. Lies of Sim. P é indie? Sim, não. Eu não... Não, e o não sei. Baldur's Gate é um exemplo interessante, porque você bate o olho nele, ele é um AAA, com todas as características de um AAA. jogão. Atores, artistas com muita dublagem, Isso. trilha sonora, investimento em equipe, investimento em atores, um jogo que ficou muitos anos em desenvolvimento, gráficos ultra realistas, etc. Porém, a Larian Studios, ela publica e desenvolve. Só que ela teve lá na época do Stadia um investimento do Google, tá? O Google investiu no Baldur's Gate, investiu na Imagina Larian. se a Google continuasse até hoje, eles Pois iam é. ter um jogão na mão deles. Eles investiram em várias empresas na Se bem época que do se Stadia, fosse né? exclusivo de Stadia, o jogo não ia bombar. Eles investiram muito assim, ou exclusivos do ecossistema Stadia, ou estar lá como opção, também no Stadia. E eles tinham o entendeu? serviço deles pago que dava jogos, né? E aí, Sim. às vezes, dava o Baldur's Gate. Exato. Né? E eles queriam jogos no ecossistema deles. Então o Google, galera, na época do Stadia, investiu muito. O Baldur's Gate, a Larian, foi um desses... um dos estúdios que se beneficiaram desse investimento da Google. Mas, a priori, por definição, tecnicamente, ele é um estúdio independente por não responder a uma empresa grande. Ela responde por ela, a Larian. Não, eu né? sempre achei que Indie é um jogo que lança sem publisher. Ele lança na Steam, sem uma publisher, ele lança então sozinho já foi e tal. isso, porque Mas eles hoje- não conseguiam publishers, né? Mas Agora se eles você conseguem. pegar a lista do GOT, dos indie casos, eu acho que dos 5, 4 tem publishers. Sim, Que não sim. são a empresa, né, developer. Então, assim, tá mudando mesmo e os indies têm ficado cada vez mais populares, né? Uhum, Na com época do certeza. Braid, era um nicho muito pequeno. Ninguém Sim. conhecia os indies. Inclusive, indie. ele foi um dos jogos que abriu a o porteira. Limbo. Limbo. Esse jogo é... O Journey foi um dos Journey. primeiros que furou a bolha, né? Ficou famoso Abriu e a tal. porteira. Então o que que... Eu acho, o que parece que para a galera que avalia no Game Awards parece um jogo indie indie, É entendeu? isso, é. Eu acho Sim. que É o- isso, é o parece estilo, um jogo né? indie indie. Virou Mas o estilo. tecnicamente não é, né? Sim, total. É interessante, a parte interessante disso aí, o que rolou com o Dave the Diver, é que reacendeu a discussão do que é um indie. Aham. Qual o parâmetro pra ser um indie? É tamanho de equipe? É orçamento? É escopo do jogo? Ou seja, o gráfico é pixelizado, a gente é inconsciente. Aham. A gente associa a um jogo indie, né? Você bate o olho no Dave the Diver, todos nós, galera, a gente bate o olho, opa, isso daqui é um jogo indie. Só que a própria produtora, eles próprios se pronunciaram e falaram, olha, tecnicamente nós não somos indie, porque tivemos o investimento da Nexus, que é um grupo trilhardário, tá certo? Ocorre que, aí beleza, então nós temos 2 erros nesse processo. Nós temos o erro do júri, que votou no Dave the Diver. Nesse erro, todos nós poderíamos estar inclusos. Só que aí até já recebeu isso do júri. Esse é o grande ponto. Esse é o ponto, né, Ah. Cross? Porque eles não fizeram um filtro adequado.
Então Sim. teve o erro de quem enviou que o Dave the Diver era indie e quem Sim. recebeu deveria ter dado um feedback assim, olha, isso aqui não é indie, vocês têm que dar outro voto. Não, nenhuma das partes fez o filtro correto, né, Cross? Mas assim, mas não só. Mas aí que tá, né? Para as pessoas que jogam, se eles olham o Dave the Diver, eles também acham que é indie. Entendeu? Claro. Então, Uhum. pro público geral, o cara olha o Dave the Diver e ele acha que é um jogo indie. Apesar de tecnicamente não ser. Eu, sinceramente, eu achei que era. Eu também, não sabia que tinha Qualquer um esse de nós, investimento Gui. aí. Qualquer um de Não nós. sabia. Qualquer um de nós. Então, mas assim, a gente tem a gente pode cometer esse erro. Claro. Entende? Isso. Nós, como jogador, a gente vai bater o olho em alguns jogos, a gente vai definir, isso é AAA, tá, isso aqui é indie, tá. Uhum. Mas quem tem, de fato, o acesso a tudo, como um evento desse tem que ter, porque eles são um evento de premiação. Pra Claro. premiar, você tem que ter o quê? As credenciais, Você tem que ter credencial, né? o know-how, vamos colocar Isso, assim. é. Você tem que ter o know-how, você tem que saber... Credibilidade. Não só credibilidade, mas você tem que ter acesso a algumas coisas pra Sim. você definir isso é indie, isso não é. Então o grande É. problema é isso daí. Por isso que eu ouvi, eu tava esperando chegar nesse ponto, porque quando você é a maior premiação que tem no mundo dos videogames, Com certeza, com certeza. já quando com você é a maior certeza. premiação que tem no mundo dos videogames, cometer esse erro já não é algo que é ok. Porque é o que a gente tá falando aqui. Nós, como meros mortais, jogadores aqui, Não meu importa. joguinho, É. não importa. É. Eu vou errar. Pra mim era também. Eu nem joguei esse jogo aí, mas de tanto ouvir vocês falar, pô, deve ser um indie maneiro. Uhum. Só que aí é o ponto. Nós erramos que a gente não tem acesso ao que eles têm. Eles têm acesso a tudo, se eles quiserem. Uhum. Informação, Entendi. liga pra desenvolvedor. Ó, como é que foi o investimento aqui? E esse é o ponto. E outro ponto muito importante é essa transição também. Claro. Tá vendo como tá ficando mais difícil, cada É, vez mais totalmente. difícil Definir, definir né? o que é indie e é, o que não é? é. Porque isso é bom, eu Sim, acho. Porque sim. isso quer dizer uma coisa, que a qualidade dos indies estão bem melhor. Sim. Ah, Tá com aumentando certeza. aqui a qualidade. Porque antigamente a gente tinha muito indie bom, mas tinha muita porcaria. E também, além disso, né? tem muita empresa grande investindo nos indie games. Às vezes o Dave the Diver era pra ser um indie game, mas veio um investimento grande e aí Isso, ele virou pode ser um também, jogão. não sei. É. Esse que é o negócio. O que eu vejo a galera fala criticando? Porque assim, esse evento, principalmente pra jogos indie, dá muita mídia pra esses jogos. Muito. Muita Com mídia. certeza. E aí o que eu falo, os estúdios independentes mesmo, os que O estão que são precisa de pequenininhos, mídia. que precisam dessa mídia, algum foi tirado porque o David É. the Diver tá ali, Sim. que já é de uma empresa bilionária. Mas entende? sinceramente, se o Dave the Diver não entrasse nessa categoria, onde que ele entrava? Porque ele é um jogo incrível, ele tem que entrar no Esse ano Game não Awards. dava, né? Esse Pô, ano tá aí difícil, é muito né, cara? triste. Ah, mas Esse ano tá aí. difícil. Não, é triste, Fênix, mas muitos outros também ficaram de fora. Sim. Não, mas o Dave the Diver é Eu o jogo entendi do o ano. ponto. Ah, tá. Entendeu? Esse ponto eu Qual não que tinha seria a entendido. categoria dele em gênero Geek Series? Então, eu O acho que gênero dele eles é têm que complicado definir também, É, né? indie. Alguém tem que chegar nesse consenso. É porque eu não Game joguei, né? Awards, com mídia. Todo Sim. mundo faz uma reunião e fala: indie é gênero ou é gênero estilo ou é uma categoria técnica? É um jogo que não Aham. teve investimento e tal. exato. Tem que definir, porque hoje não é uma categoria técnica. Isso é um E fato. não é claro, né, o que É, é. eu podia chegar, não, Indie é um jogo que vai até X de orçamento. É, Aí seria o objetivo. a isso, aí situação. tem uma regra. Aí você tem uma Tem regra. que criar né? isso, mas hoje não tem, né? Hoje não tem. Mas É. o David the Diver, eu digo mais, ele vai ganhar essa categoria. É muito possível E aí os ganhar. caras vão ficar muito putos. Não, talvez não ganhe por causa disso agora, tá? Talvez. Talvez não ganhe por causa porque disso, tá? seria muita polêmica. Que eu não joguei ainda, mas ele tende mais pra ação-aventura. É um jogo de aventura, poderia dizer. Mas ele é um meio rogue também. É. Sabe qual é? Tá. E É que ele culinária. tem vários estilos de jogo É, nele, dentro, sabe? é difícil Ele tem definir um fazendinha. gênero, Cara, né? tem fazendinha, tem culinária, tem... Ele poderia ser Aí, ó, sim também, rogue. sim. Esse é o Podia. gênero também. Fazendinha. Podia ter Farming. Exatamente. uma O categoria gênero só de fazendinha. É o quê? Little o quê? Farm. Tá ligado? Não, Tem que criar o gênero, faz Mas, aqui. ô, Mikael, não Aí tem coloca uma tudo. categoria simulator, né? Então, tem sim barra... É, sim, barra Tem. estratégia. Mas Estrate- aí é. são duas coisas diferentes. mas é eu acho aquela que não cara- devia Ele ser não a se mesma coisa. encaixa muito nisso, É, né? porque... Dave? Não, Verdade. eu digo que simulação e estratégia são duas coisas diferentes. sim, concordo. Eu penso no concordo. Farming Simulator, Truck Sim. Simulator pra Simulator. E estratégia, aí Age of Empires, StarCraft, Command é outra Conquer, coisa. sim. O XCOM, Company of Heroes. são Sim. jogos... o próprio SimCity é um jogo de estratégia. Sim. Aquele do Roller Coaster Tycoon é outro Isso. jogo de estratégia. Sim. É, eles colocam num balaio meio estranho mesmo, né? Fica meio... É. Essa linha é muito tênue, às vezes, e a TGA não deixa claro. Mas acho que é interessante porque reacendeu a discussão do que é um indie. Não é só porque a gente vê um jogo pixelizado que ele necessariamente é um indie. É. Acho que essa é a discussão que trouxe Ó, tudo isso o aí. Sea of Stars, ele não é indie, né?
Eu não sei. O Sea of Stars, ele Eu é da acho que tem Sabotage Studio, que é... Mas tem uma publisher grande por trás Ah, mas dele. aí agora todos A têm publisher Devolver, grande, né? A né? Devolver não. Devolver. A Devolver foi no Messenger. É. Esse daí foi com a Sabotage, mas que é o Aí, mesmo ó, estúdio, né? esse é outro ponto interessante, ó. Annapurna e Devolver. É, São isso, duas publishers que publicam muitos jogos que a gente considera indie, Isso. né? Stray e tal. Só que elas são tão grandes que não dá pra considerar indie mais. Pois é, quando então, eles então vira publicam uma um jogo. loucura isso aí. Isso Essa que é a fica verdade. mais Vira uma tênue. loucura. Exato. Vira uma É loucura. difícil mesmo. Pode virar uma loucura, mas pode ser o ponto de começar a redefinir as coisas. Por quê? Porque nós estamos entrando, como a gente está falando, tem essa transição Sim. e agora talvez seja o momento certo. Por quê? Vamos lá, a gente está vendo os indies cada vez ter mais espaço e mais mídia dentro do que Isso a é gente bom. considera. É bom, é o que eu falei. É. É porque a qualidade está aumentando. E a probabilidade dos indies entrarem já com investimento, a partir de agora, é muito maior. Uhum. Então, se o indie for definido realmente no valor que é investido nele, a gente vai ter menos indies. Vai. E aí eu não tô É. falando que são menos jogos indies, são menos jogos considerados indies. Considerados E aí, indies, como é que a gente exato. vai fazer? Exatamente. Porque tem que É. repensar essa categoria É. mesmo. Porque, É. cara, é muito fácil hoje, ver no mercado de games como ele tá se expandindo, uma empresa se interessar em publicar, em investir, É. sabendo que esse jogo agora, com a grande mídia, com o mercado de videogame, só aumenta. Sim. É Sim. muito mais fácil agora a gente ter a maioria dos jogos indies com valor de investimento muito alto. Então a gente cada vez mais vai ter menos jogos indies que eram pra ser indies. Menos por causa jogos do que se investimento. encaixam no Mas que aí é um você indie, pensa, né? isso é bom ou ruim? Os jogos terem investimento é bom. É, né? É ótimo. Acho porque melhor, os jogos é melhores, ótimo. pô. E É. outra, só vai ter investimento jogos que tem qualidade. Que Exatamente. o investidor olha e fala, pô, isso aqui Sim. tem um Não, mercado. isso às aqui vezes tem o Dave the Diver não era pra ser tão bom como ele é. Ele só foi tão bom porque ele teve esse Pode ser, investimento. Claro, claro. E vamos lá, gente. É porque a gente fantasia algumas coisas, mas, cara, sai muito indie ruim também. Claro, não. Ah, A maioria, pô. porra. A maioria é Opa. ruim. É porque assim, a gente nos A últimos Steam é anos vem cheia de falando jogo que ruim, cara. realmente os indies vêm salvando muito a lacuna que fica da gente que gosta de videogame, porque não é todo jogo grande que é uma maravilha. Sim. Teve casos Eu acho esse que ano. esse ano foi um ano que a gente não teve isso. Teve muito jogo grande e Teve bom. muito jogo grande bom. Mas na maioria dos anos é isso. Os Sim, indies salvam. Os indies salvam, só que também saem muitos outros que ninguém É. nem sabe, que são Sim. uma porcaria. Quer ver um Ah. que eu pensei agora? Hum. Hades. Hades Hades. é um jogo indie, cara. É, pois é. É feito pela Supergiant Supergiant. e publicado Supergiant. por eles. Aham. É um jogo indie, Pois mas é. é um jogo muito grande. Só que Quase, o- quase ganhou o jogo do ano. E o 2, como é que vai ser? Eu não- Então, esse é o Então, ponto. e o Hades, Entende? por exemplo, Gui, esse é um exemplo interessante, porque ele, além de ter sido indicado na categoria de indie, ele apareceu como o melhor jogo de ação. Oi. Sim. Cabo. O meu? Ô, ô, Conecta. Voltou, Ah, caiu, voltou? o seu? Obrigado, Tá, gente. boa. Desculpa aí. Nossa, eu tinha comentado que foi muito interessante Olha, você ter trazido o Hades, deixa um Gui. pouquinho aberto Ou aí que tá Hades, começando a dar como uma vocês esquentada. preferirem. Porque ele, além de ter sido indicado na categoria de indie, ele apareceu Sim. como o melhor jogo de ação, Sim. certo? E jogo do ano também. E jogo do ano também, isso, perfeito. E merecedor, Pega talvez, água, de tudo, né? Então é por isso que eu falei, o Dave the Diver, se ele sai dos indies, vamos supor, e em que outra categoria de gênero poderia entrar. Só que como ele é uma mistureba, né? Eu não Aham. joguei ele ainda. É interessante porque reacende essa discussão, tá? E qual que é o parâmetro que vamos usar, então, pra definir o que é um indie? E a TGA, a própria TGA, ainda, senhorita TGA, uma lição de casa pra fazer. Não está claro ainda, talvez nem pra vocês. Quais são os parâmetros pra definir Aí. um jogo indie? Mas aí eu faço uma pergunta pros senhores. A TGA, a gente acabou de falar que é um show, né? Isso. Não é Aham. um negócio técnico. Então, nesse sentido, eles deveriam sim aí ir atrás e virar mais técnico. Eu foda-se, é um show. Cara, eu não acho que o importa. Geoff tá. Eu acho que é isso. Eu acho que É, ele não né? tá nem aí Espera. pra isso. É um show, não Mas importa. tem Eles vão falar avaliação de indie. técnica também. Tem. É um show, Tem, porque beleza, os só que se jurados você- são jornalistas Velho, não tem e como tal. você definir um jogo do ano sem fazer análise técnica. Claro. Você não pode se basear no Sim. hype, no que vendeu mais. E aí Tem que- você tem que jogar todos e tal. Entende? né? Agora, você analisar Comparar. tecnicamente um jogo e também analisar depois, ó, quanto hypado tá, beleza. É. Agora, tem análise técnica. Não é Uhum, só um show, é. não é só televisão e tal. E é por isso que algumas pessoas, Claro. é por isso que a gente tá tendo essa discussão, Sim, inclusive, sim, né? sim. Agora, esse é o grande ponto. E aí a gente volta a discutir. Nós, o que a gente tá fazendo aqui é o justo. Nós somos consumidores, a gente tá Estamos, discutindo. né? A gente pode ter essa discussão. Quem avalia e dá esse o maior prêmio que tem pra videogames, não pode deixar passar isso batido. Pois é. E aí, outra que teve, que obviamente essa deu o que falar, foi as pouquíssimas indicações e a não indicação ao Game of the Year do Starfield, né? Ah, eu Que é achei um que era jogo- outro jogo. Eu Porque achei tem o outro jogo. Cyberpunk. Não, o Cyberpunk até teve. O Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Ah, mas o jogo do Totalmente ano, acho que esquecido. foi totalmente esquecido do Hogwarts Mas Legacy. alguma categoria não teve nenhuma. Zero. Nenhuma. E foi É. o jogo mais vendido do ano, viu? É? O Hogwarts Legacy.
Fã, né, velho? Fã é... Acho que nem o Fã COD é vai tancar alucinado. esse ano, viu? Sei não. Não, acho que o COD deve resolver isso aí. Cara, os piores CODs vendem muita É. coisa. Vende Mas muito. esse o foi Hogwarts mesmo- Legacy vendeu mais que o Zelda? Vendeu mais que o Zelda. Vendeu. Eu acho que o Zelda é o segundo Ah, maior do Não, ano, o Zelda é o primeiro. o segundo.